Boa noite, irmãos e irmãs. Nós estamos iniciando agora a nossa celebração. Como os irmãos podem ver aqui, esse vídeo foi gravado à tarde. Estamos aqui na porta da igreja para que os irmãos possam ter esse momento especial, essa lembrança especial aqui do nosso espaço externo. E nós queremos anunciar para os irmãos que o culto que nós participaremos agora, a celebração que iremos participar agora, foi gravada no domingo passado. E ele não foi transmitido, como os irmãos sabem, porque foi exatamente no dia que nós tivemos a notícia, do falecimento da nossa irmã Avani. E por isso nós queremos dedicar esse culto à memória da nossa irmã. Deixar um abraço para a família, dizer que nós continuamos intercedendo para que o Senhor possa curá-los nas suas emoções, para que o Senhor possa continuar consolando vocês e renovando a esperança de vocês. E é por isso que eu quero ler um texto que é tão importante para esse momento, mas também para todas essas circunstâncias que nós estamos vivendo, que é o texto de Romanos capítulo 8, o versículo 28, que nos diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósitos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados para o seu propósito. Deus não faz com que as coisas ruins aconteçam, mas nas coisas ruins Deus age para extrair algo de bom nelas. Muitas vezes nós não sabemos identificar o que é que existe de algo de bom numa pandemia, numa situação de luto, numa situação de crise, mas talvez no decorrer do tempo a gente vai saber. Mas independente de todas as coisas, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Portanto, é nessa confiança, é nessa esperança que nós vamos iniciar a nossa celebração desta noite, e considerando que nós estamos encerrando neste momento a nossa jornada de oração de 12 horas, por todos os pedidos que estão circulando entre nós, eu farei neste momento essa oração de encerramento da nossa campanha e ao mesmo tempo de início da nossa celebração da noite. Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos aí na sua casa, que você se sinta cuidado, confortado, reconfortado, sustentado pelo Senhor. Que Ele renove, continue renovando a nossa esperança e a certeza, irmãos, de que Ele permitirá que logo mais, daqui a alguns dias, algumas semanas, nós possamos estar juntos para nos abraçarmos, para celebrarmos, para refletirmos a respeito de todo o aprendizado que foi feito durante esse tempo. Portanto, encerrando a nossa jornada de oração de 12 horas, e iniciando a nossa celebração desta noite, vamos orar ao Senhor. Faça isso aí na sua casa, onde você estiver neste momento. Pai, glorificado seja o teu nome. Obrigado por esse tempo que o Senhor está nos dando de celebração. Nós rendemos a Ti, Pai Santo, entregamos a Ti a nossa esperança, a nossa quietude, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, sabendo que o Senhor não está insensível a tudo que se passa entre nós, seja as situações mais simples, seja as mais complicadas, seja as situações de desconforto, seja a situação de absoluto luto. O Senhor está ciente
do que está acontecendo conosco e o Senhor está agindo em todas as coisas. Nesta confiança, Pai Santo, nós encerramos a nossa jornada de oração de 12 horas. Obrigado porque o Senhor nos permitiu realizá-la mais uma vez. Obrigado por aqueles que estiveram à frente, animando a igreja à oração. Obrigado pela perseverança da igreja em orar. E agora nós te pedimos que o Senhor nos dê mais esse tempo de celebração, para que a mensagem, as orações, os cânticos chegue às nossas casas de tal maneira que nós sejamos alcançados pelo cuidado, pela bênção, pela ministração de graça do Senhor nas nossas vidas através do Teu Santo Espírito. Abençoa cada um dos que estão em suas casas neste momento, Pai. Nós te pedimos e agradecemos. Amém. Agora vamos participar da nossa celebração. Lembrando, irmãos, que você pode interagir através do chat que vai aparecer, que já está aparecendo aí, pode trocar recado uns com os outros, só não pode falar com quem está aqui na igreja, porque é um culto gravado, mas nós vamos interagir aí juntos. Deus os abençoe, vos cubra de graça, vamos caminhando aí com Jesus, em todos os momentos da nossa vida. Amém. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha
queremos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Ser luz inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Ser luz inundados por tua glória, Senhor. Amém. Meus irmãos, conforme nós avisamos na nossa escola bíblica dominical, estaríamos nesse horário com um culto gravado, pois, conforme todos nós sabemos, pela determinação do governo municipal, nós estamos em toque de recolher a partir das 16 horas, e não seria possível transmitir o culto ao vivo, portanto, nós gravamos à tarde, e agora nós estamos aí, junto com vocês, cada um nas suas casas. Mas apesar de estarmos com o culto gravado, você pode interagir aí com a nossa igreja, uns com os outros, dar as boas-vindas, né, falar com o seu familiar, com um irmão que está presente aí, fazer um pedido de oração, porque todos nós, inclusive o Ministério Pastoral estará acompanhando esse culto junto com vocês. Irmãos, eu quero lembrar de um versículo da Palavra de Deus que se encontra em Hebreus capítulo 10, o versículo 23, Hebreus capítulo 10, o versículo 23, a Palavra de Deus nos diz o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nós estamos, irmãos, vivendo um tempo difícil, um tempo de crise, mas nós somos aqueles que professamos uma esperança. E que esperança é essa? A esperança de que nós somos cuidados, sustentados, conduzidos pelo Senhor nosso Deus. A nossa vida não está solta, não está à deriva. Nós estamos sendo sustentados e cuidados pelo Senhor. Nós fazemos parte de um reino que não vive em nenhuma circunstância, em nenhuma crise, o desgoverno. Ele governa soberanamente sobre a nossa vida, sobre as nossas comunidades, sobre as nossas famílias e sobre toda a terra. É a esse Deus que nós professamos, exercitamos a nossa fé nele, e essa é a esperança que nós professamos. Portanto, apeguemo-nos a ela e que o Senhor continue nos sustentando, nos renovando o nosso ânimo, curando as nossas dores, sarando as nossas emoções, para que nós possamos experimentar todo o cuidado do Senhor durante essa crise e chegar lá do outro lado, glorificando a Ele e contando as maravilhas que Ele operou em nosso meio. Vamos fazer uma oração neste momento e logo depois os nossos irmãos e as nossas irmãs aqui continuarão celebrando ao Senhor com cânticos espirituais. Pai, glorificado seja o Teu nome. Obrigado pelo Teu cuidado precioso. Obrigado, Pai Santo, porque nós somos aqueles que professam uma esperança. E essa esperança tem um firme fundamento. Ela está fundamentada, Pai Santo, na obra da cruz.
não está fundamentado em nenhum outro fato, em nenhum palavrório solto, mas está fundamentada na obra redentora de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, Pai Santo, nós queremos continuar exercitando a nossa fé. Queremos continuar cultivando essa esperança de que o Senhor está cuidando de nós e o Senhor está nos conduzindo com a tua boa mão, com o teu cuidado durante essa crise. E nós chegaremos lá do outro lado, Pai Santo, professando essa esperança e dizendo que o Senhor cuidou de nós tanto nos momentos bons quanto na adversidade. Glorificado seja o teu nome, Pai Santo. Cuida de cada um dos nossos irmãos que estão em suas casas, cuida daqueles que estão internados em clínicas e hospitais, cuida daqueles que estão em tratamento em casa, Pai Santo, para que eles sejam alcançados com a tua cura, com a tua bênção, com o teu cuidado. Consola aqueles que tiveram perdas durante essa pandemia de familiares, que o Senhor possa ser a cura, que o Senhor possa ser o consolo, que o Senhor possa dispensar todo o teu cuidado na vida dos nossos irmãos e dos seus familiares. Glorificado seja o teu nome, Pai, nós te pedimos e agradecemos. Amém. 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 E como é bom ter esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos apresentar os nossos corações gratos neste momento, falar ao Senhor como eu te dou graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por mim, por tudo que o Senhor fez pelo mundo ao se entregar na cruz e morrer em nosso lugar. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me
desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim, reina em mim, reina em mim. Amém. Reina em mim. Essa deve ser uma afirmação ou uma proposta que deve estar sempre em nossas mentes e em nossos corações. Se o Senhor não reinar sobre mim, sobre a minha família, sobre a nossa comunidade de fé, nós não seremos exitosos em absolutamente nada que fazemos. Irmãos, nós queremos anunciar para vocês aqui a nossa Semana da Misericórdia. Temos aí as informações que já temos passado para os irmãos, né, de um modo geral, assim, como você doar. A gente recolhe os alimentos não perecíveis na casa dos irmãos, aqui mesmo na igreja, nos dias de celebração e nos horários, domingo pela manhã, quinta-feira à noite. Nesses dias a gente não está também às 18 horas por causa do toque de recolher, mas também os irmãos podem nos ligar e nós iremos às suas casas para buscar, seja os alimentos para a Semana da Misericórdia, seja também a sua oferta para missões, os dízimos e ofertas e tudo mais. Nós queremos mostrar para os irmãos o que a igreja tem feito aí nesses dias, tá? Temos aí algumas fotos, né, dos irmãos preparando cestas. Nós temos atendido não somente famílias da nossa igreja, mas temos atendido também famílias do PEP. Nós temos atendido também outras demandas de outras famílias em bairros aí, os mais distantes aqui de Camaçari. Então aí você está vendo fotos dos irmãos preparando as cestas. Temos fotos também dos irmãos na rua fazendo a entrega. Só não mostramos fotos das famílias para que não haja nenhum tipo de exposição, mas graças a Deus o Senhor tem sido generoso conosco, o Senhor tem abençoado os irmãos com a bênção da generosidade, da disposição em ofertar. Então que Deus vos abençoe. Esta é uma semana especial de recolhimento, então você separa aí alimentos, você que também pode ofertar com oferta em dinheiro financeiro, é muito importante porque algumas demandas que aparecem para nós precisam ser sanadas com dinheiro.
às vezes é o pagamento de uma conta, é um remédio que a gente precisa abençoar uma pessoa. Então, o dinheiro também é muito importante. Então, se você puder fazer isso também, faça, nos ligue, venha aqui na igreja entregar. Nós podemos ir na sua casa, como nós temos feito, os irmãos já estão acostumados aí com essa dinâmica aí que está acontecendo durante esse período de crise. E para abençoar esse momento, ou para afirmar esse momento, nós vamos cantar aqui uma canção muito especial, que é muito conhecida da nossa igreja. O pastor Carneiro gosta muito dela, que é Barnabé. Barnabé é aquele personagem amigo de Paulo, companheiro da jornada de Paulo, e o ensino bíblico diz que Barnabé foi o discipulador de Paulo. Ele é chamado de um consolador, porque ele foi generoso com as suas ofertas e com o seu tempo dispondo para cuidar de Paulo. Então é um personagem muito importante na história bíblica, na história da igreja, e nós vamos cantar esta canção agora. Vou aproveitar para eu não retornar mais aqui e anunciar o pregador desta noite. Quem vai pregar é o nosso irmão Rodrigo Nogueira. Ele está aqui já de prontidão. Então, assim que terminar esta canção, ele já vai retomar aqui. A gente precisa fazer essa dinâmica aqui por causa dos microfones, que não dá para ficar compartilhando o microfone com uma pessoa. Então, eu vou precisar... ele vai entrar aqui logo depois para a mensagem que o Senhor colocou no seu coração nesta noite. Nós estamos aqui à tarde, mas está sendo à noite. Obrigado aí, Geiel, que deu uma reforçada aí na nossa equipe de louvor, como os irmãos estão acompanhando aí. Eu sei que os irmãos pedem muito aí a presença de Geiel, e hoje nós tivemos o privilégio de tê-lo aqui. Deus os abençoe, meus irmãos. Vamos continuar louvando ao Senhor com essa música belíssima, Barnabé, e que nós aprendamos através do testemunho de Barnabé, através do exemplo de Barnabé, a sermos generosos, a sermos consoladores na comunidade dos salvos, na igreja do Senhor Jesus. Bem, a gente passa bem, o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi o homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre,
piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. As pessoas que receberam o anúncio de que Jesus Cristo viria foram orientadas a se alegrarem. Uma delas foi Maria. Sim, no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, no versículo 28, o anjo veio onde ela estava e disse: "Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo." O Senhor está contigo e por isso você deve se alegrar. E ele continua explicando como ela foi agraciada, porque foi escolhida para trazer ao mundo Jesus Cristo, o Messias. Da mesma forma, nós devemos nos alegrar porque fomos escolhidos para levar ao mundo, a todos os povos, Jesus Cristo. Maria deveria se alegrar porque ela traria ao mundo o Salvador. Nós devemos nos alegrar porque levamos a todos os povos do mundo o Salvador Jesus Cristo. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Dessa vez de forma virtual, né, à distância, porque infelizmente estamos vivendo esse momento tão difícil. Espero que vocês, mesmo à distância, consigam se sentir pertinho de nós aqui. É muito difícil pregar para a igreja toda vazia. É muito difícil não ver os rostos de vocês, não sentir uma devolutiva, às vezes, do que a gente fala aqui, fazer, às vezes, uma piadinha sem graça e não ver ninguém dar risada, mas isso, de fato, faz muita falta. Eu estou com muita saudade de cada um e de cada um de vocês. Bom, nesse momento tão difícil, né, já são quase 3 meses de isolamento, de distanciamento, com as portas físicas das nossas igrejas fechadas, mas acredito que mais do que nunca nós temos sido igreja, nós temos entendido o que é ser igreja, entendido a importância de estarmos unidos em um só corpo, em um só coração, em uma só mente. Então, apesar desse distanciamento, eu agradeço pelo convite e fico muito feliz de poder conversar com cada um e cada um de vocês. Então, não deixem de fazer os comentários aí nesse vídeo que está passando, porque os pastores com certeza vão responder, Silas, pastor João, pastor Jonas. Se tiverem qualquer dúvida, podem ter certeza que eles vão estar respondendo da melhor forma possível, tá certo? Bom, antes de qualquer coisa, eu quero orar e logo depois a gente dá continuidade. Eu vou tentar ser breve. Carlinhos Queiroz disse que é melhor que no final da mensagem digam que foi bom, pena que foi pouco, do que digam que demorou demais e não deu para acompanhar tudo que foi dito. Então eu vou tentar ser bem breve, ainda mais disputando com as notificações do WhatsApp, com as notificações do Instagram de vocês. Eu estou vendo na câmera aqui que meu cabelo está um pouco arrepiado, mas isso é efeito de 4 meses sem cortar o cabelo, porque o salão está fechado. Então, perdoem a minha estética aí, mas é isso aí, é o que a gente tem. Se demorar muito, eu vou chegar aqui com uma trancinha para prender o cabelo atrás ou uma xuxa, mas é assim mesmo, a gente vai levando, evitando a aproximação, né? Bom, oremos. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade, Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor tem nos dado. Deus, muito obrigado, Pai, porque sabemos que estar aqui é uma oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. Muito obrigado pela ferramenta, Deus, de comunicação, pelas ferramentas de comunicação que o Senhor está nos dando nesse tempo, Pai. Que as pessoas possam ouvir Tua palavra, Deus, as pessoas possam se sentir membros pertencentes a uma comunidade, mesmo à distância. Que nós possamos aproveitar esse tempo para entender, Deus, que nós que somos a igreja, que a igreja não é essa estrutura física que é tão boa, que é tão gostosa, que é tão aconchegante, mas que não representa o que o Senhor quer para nós, Pai. Esse lugar aqui é só um templo, Pai. Que cada pessoa possa perceber que nós somos essa igreja, Deus. Pai, queremos te pedir, Deus, que toque o coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que está vendo essa mensagem nesse momento, Pai. Que o Senhor conheça a angústia de cada uma e de cada um delas, Pai. É o que nós te pedimos, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Bom,
Essa mensagem de hoje, eu espero que seja curta, mas o objetivo que eu tenho de falar com vocês hoje é sobre angústia. Esse momento tem sido um momento de muita angústia, de angústia muito intensa, de momento de muita dor, de muita agonia, porque de fato é muito difícil nós olharmos o noticiário, de nós olharmos as estatísticas e perceber que já foram 35 mil óbitos para uma doença que a gente ainda não sabe qual é a cura, que a gente ainda não tem uma vacina. E é de fato muito difícil, é muito duro a gente sentir esse problema. Ao mesmo tempo que a gente teme e fica angustiado com essas mortes, com essa proliferação muito rápida dessa doença, nós também ficamos angustiados por conta das necessidades que muitas pessoas estão passando nesse momento. Muitas pessoas que estão privadas do seu trabalho, muitas pessoas que estão privadas do seu sustento, que não estão conseguindo fazer o recebimento de benefícios que o governo possa vir a liberar ou algo do tipo. E nós ficamos também angustiados com isso. E às vezes as pessoas que precisam ainda estão mais angustiadas ainda por precisar do alimento, por precisar do pão. E, infelizmente, terem essa dificuldade, né, de não saber o que vai comer amanhã, de não saber como vai se alimentar amanhã. Então, Deus colocou no meu coração uma mensagem para falar com você, e espero que ela toque o seu coração, no sentido de entender as nossas angústias e entender o que Deus quer falar com a gente diante desses momentos. Bom, para iniciar, eu quero que vocês peguem as Bíblias de vocês, então eu vou dar alguns segundinhos para vocês irem correndo no lugar que está a Bíblia, pegar a Bíblia de vocês e abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 12, nos versículos 16 a 21. Abram aí, vou dar esse tempinho para vocês. Sempre tenham a Bíblia de vocês por perto nessas mensagens, é muito bom, é muito importante que vocês tenham, tá certo? Já estou contando aqui o tempo para que vocês venham logo, tá certo? Espero que já tenha dado tempo para que vocês liguem as Bíblias de vocês ou abram as Bíblias de vocês, independente da forma ou do meio que vocês vão utilizar essa Bíblia. Mas lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, nos versículos 16 a 21, fala o seguinte: E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Herdade é uma propriedade muito grande, uma fazenda muito grande de um homem. Essa fazenda tinha produzido em abundância. Versículo 17. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: O que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Versículo 18. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos e muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Nesse primeiro momento, eu quero falar desse primeiro tipo de angústia, que é uma angústia que muitos têm vivenciado. Eu vou falar sobre dois tipos, os dois tipos de angústia que tem mais assolado o nosso coração. E o primeiro tipo de angústia é esse: é o desespero por causa do tamanho do celeiro, né? Acredita-se que para ter paz é preciso acumular. E aí esse homem, ele vê que a fazenda dele está produzindo muito, né? Muitos grãos, está produzindo muitos frutos. E ele fala: rapaz, que coisa maravilhosa, eu tenho muito fruto. Mas eu não tenho celeiro para guardar esse fruto. Então, se eu colher e não tiver celeiro, esses frutos vão apodrecer. Então, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou destruir meus celeiros e construir uns mega celeiros. E vou guardar todos esses frutos. E aí a minha alma estará em paz, porque eu vou ter comida para o resto da minha vida, por muito tempo. E por isso a minha alma estará em paz. Aí Deus chama ele e fala assim: vem cá. Você está esquecendo de uma coisa. E se hoje pedirem sua alma, esse seu celeiro vai adiantar de quê? Isso tudo que você tem guardado vai adiantar de quê? Se no meio dessa pandemia você acha que deve continuar trabalhando enlouquecidamente porque o Brasil não pode parar, porque a gente vai morrer de fome, e amanhã você ficar doente, e amanhã você morrer, de que vai adiantar todo esse acúmulo? De que vai adiantar você não diminuir o seu padrão de vida? De que vai adiantar você não tentar viver com menos? De que vai adiantar
tudo isso para acumular o dinheiro, se quando a morte bater na sua porta, você não vai poder pegar esse dinheiro e entregar numa mala para a morte e falar, vai para lá porque eu tenho esse dinheiro para pagar por minha vida. De que adianta toda essa angústia de correr atrás do vento? E aí, isso tem angustiado muito os nossos corações, e se você não tem essa angústia, você deve ser sensível com quem tem essa angústia. Porque é só um tipo de angústia que você não tem. Você não pode se sentir superior a quem acha que deve continuar trabalhando mesmo em meio a todo esse caos, a quem pode parar de trabalhar e quer continuar trabalhando, obviamente. Você deve ser sensível a essas pessoas que estão muito preocupadas com o que é que vão comer amanhã, porque não tem como subsistir. Você deve estar preocupado de fato e ser sensível com as angústias dessas pessoas. E você deve ser sensível e demonstrar para ela que não é a certeza, né, de que a busca por dinheiro, a busca pelo trabalho vai resolver os seus problemas. Mas a gente deve lutar contra isso. Ser sensível não quer dizer ser passivo, não quer dizer aceitar, não quer dizer deixar que tudo isso corra de forma tranquila. Nós devemos lutar contra isso, mas primeiramente a gente deve lutar contra isso nas nossas próprias vidas, para entender que o dinheiro e os bens não podem mandar nas nossas vidas. A gente não pode nos arriscar só para ganhar mais dinheiro. A gente não pode colocar a nossa vida em risco por conta de uma coisa que é material, que é passageira e que a gente não vai levar. Aí muita gente está falando assim, poxa, que legal, então vou preocupar só com minha vida. Então todo o dinheiro que eu tenho eu vou pegar agora e torrar ele todinho, porque já que Deus vai entrar com providência na minha vida, eu vou torrar esse dinheiro todinho. Não é isso. Não é isso que eu estou querendo dizer. E aí eu volto para um texto que tem sido muito repetido nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de isolamento e de distanciamento, que está lá em Provérbios 27:12, que a primeira parte fala que o sábio vê o mal e se esconde. Então, você deve nesse momento gastar esse dinheiro com prudência, com sabedoria, diante desses momentos de vacas magras. Você deve refletir sobre o seu padrão de vida, você deve refletir sobre como você tem agido diante dos seus gastos. Você deve refletir sobre o tanto de coisa que você gastava e que era desnecessário. O tanto de coisa que você vivia achando que aquilo era essencial para a sua vida, que sem aquilo você não conseguiria viver. Você tem que olhar para aquilo e falar, realmente eu precisava disso. E hoje a gente tem percebido que, sei lá, mais da metade das coisas com as quais a gente achava que não poderia viver sem, a gente pode viver sem. A gente tem percebido o quanto a gente é superficial no que a gente acha que precisa. Mas também é importante, você que tem, nesse momento, os seus celeiros cheios, entender que tem pessoas que estão próximas de você precisando também. Que tem pessoas próximas de você que estão sem nada. E essas pessoas precisam da sua ajuda. Então, se Deus permitiu que nesse momento você tivesse a oportunidade, a possibilidade de viver com um pouco mais de tranquilidade, que você reparta. E por isso é tão fundamental, por isso é tão importante que você consiga gastar com prudência, analisar seu padrão de vida, buscar uma vida simples, entender que não são os luxos dessa vida que vai lhe trazer qualquer coisa de positivo ou de negativo, mas a forma como você vive, o porquê da sua vida. E isso é fundamental para que possamos refletir nesse momento tão complicado. Isso quer dizer que a gente não pode ter dinheiro, que ter dinheiro é uma coisa horrível? Não, de jeito nenhum. E aí eu leio de novo o versículo 21 que fala, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, se você é rico para com Deus, se você tem uma vida plena com Deus, se você vive com profundidade, o seu relacionamento com Deus é intenso, se você vive um namoro apaixonado com o ser amado, com Deus que te resgatou das trevas, não tem problema se você tiver dinheiro. Até porque você vai saber usar com sabedoria esse dinheiro. Você vai saber repartir, você vai saber ajudar. Você vai entender que esse dinheiro não te pertence como nada pertence a você. Que tudo isso pertence a Deus e que esse dinheiro pode ser utilizado como ferramenta para que o reino de Deus se manifeste aqui na terra. Você vai entender que não é esse dinheiro que possui você. Você vai entender que Deus que detém o controle da sua vida porque você resolveu entregar a sua vida de forma plena para Ele. Então, diante desse primeiro tipo de angústia, que é a angústia com o tamanho do celeiro, com o quanto de dinheiro eu tenho, com o que eu vou comer amanhã, com o que minha vida vai ser
depois dessa pandemia? Será que a economia vai ficar destruída? Será que eu ainda vou ter meu trabalho? Será que minha loja ainda vai conseguir pagar as despesas básicas dela? Como é que eu vou pagar a escola do meu filho? Como é que eu vou comprar mais roupas? Como é que eu vou fazer tudo isso? Diante dessa primeira angústia, você deve sempre, sempre e sempre colocar Deus como centro da sua vida e entender que não há problema qualquer que Deus não possa solucionar. Que não há problema maior do que o que você pode suportar, porque é isso que Deus nos promete. Mas você que está ouvindo esse primeiro tipo de angústia, infelizmente, em momentos de polarização, você está pensando, esse não é meu tipo de angústia. Às vezes você está pensando, não, eu estou dentro da minha casa, cuidando da minha vida, eu não estou 100% preocupado com o dinheiro, eu estou superando esse momento com todo o cuidado possível dentro da minha casa, porque eu, diferente daquelas pessoas que só pensam no dinheiro, eu penso na minha vida. Só que você às vezes não percebe que você está vivendo um segundo tipo de angústia, que é a angústia do medo de morrer. É o medo do que a doença pode fazer com você e que também é uma angústia. E a gente percebe que tem dois polos nessa angústia. As pessoas que estão se preocupando só com dinheiro e as pessoas que acham que sua vida não tem um controle, que acham que Deus não controla nada, que acham que Deus está distante, olhando para aqui para baixo, completamente indiferente a tudo isso que tem acontecido. E aí, para esse tipo de angústia, a gente vê o salmista falar o seguinte, abram aí suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 42, dos versos do 5 ao 11. E aí, mais uma vez, a gente vai perceber que nós devemos ser sensíveis também a essa angústia. Se você não tem essa angústia relativa ao medo da morte, ao medo do que a doença pode fazer com você, com os seus familiares, o salmista também passou por isso. E aí a gente percebe, lá em Salmos, capítulo 42, a partir do versículo 5, fala o seguinte, eu leio isso entendendo que é o salmista pensando em voz alta e escrevendo isso, porque ele está sentindo angústia muito grande, ele fala, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, Senhor, mandará a tua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi ao Deus da minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo, com ferida mortal em meus ossos. Me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. O salmista está refletindo, olhando para dentro de si e não sabe como responder diante dessa inquietação, dessa angústia que ele está vivendo. Ele pergunta para si mesmo assim, por que estás abatida, ó minha alma? Por que você está com tanto medo de morrer? Por que você está com tanta angústia das dificuldades que você está vivendo? Por que você está abatida? E o próprio salmista que se pergunta isso, ele não sabe a resposta disso. Ele não sabe a resposta disso. E esse desespero da morte que nos ronda é muito intenso. E é tão intenso que você acaba se questionando sobre o amor de Deus, sobre a onipotência de Deus. A gente percebe que o salmista fala lá no versículo 9, direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? O salmista está perguntando a Deus, meu Deus, quando eu falar com você, eu vou falar, por que você se esqueceu de mim? Olha como é dura essa fala, né? Imagine você chegar diante de Deus e falar, meu Deus, por que você se esqueceu de mim? E às vezes a gente é tentado a falar isso também. A gente vê tanta coisa acontecendo, 35 mil mortos no Brasil, quase 600 mil pessoas acometidas por esse vírus. E às vezes vem à nossa cabeça perguntar, meu Deus, o Senhor esqueceu da gente?
O que o Senhor está querendo falar com a gente nesse tempo? E aí você fala, não, mas isso aí é uma angústia que o salmista está trazendo, que está lá no Antigo Testamento, não tem relação com o que Jesus quer trazer para a gente. E aí eu convido vocês a puxar lá para o livro de Marcos, no versículo 4, no capítulo 4, versículos 37 a 41. Vou dar alguns segundinhos para vocês abrirem aí, para a gente também não se esticar muito, para as pessoas não abrirem as notificações que estão aparecendo na tela. E lá em Marcos, no capítulo 4, no versículo 37 a 41, fala: E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, ele, Jesus, estava dormindo com uma almofada. Despertaram dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ou seja, mestre, você não se importa que a gente morra? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento obedece? E aí é isso que a gente vê novamente na Bíblia, a gente chegando para Deus e falando: Mestre, você não se importa que a gente morra? Mestre, você não está vendo isso tudo que está acontecendo? Mestre, entra com uma solução, entra com uma providência para que a gente se livre desse mal tão grande, para que a gente se livre desse problema tão grande. E aí a gente se coloca em uma dicotomia que a gente acaba enfrentando ao se deparar com o Evangelho, que a gente acredita que o que Deus pode fazer é tudo que é mistério, né? É tudo que a ciência não consegue. Tudo que Deus explica é tudo que a ciência não explica. E esse é um paradoxo completamente equivocado, porque a gente começa a diminuir Deus toda vez que a ciência avança. Então, se a ciência descobre a cura para o coronavírus, descobre a vacina para o coronavírus, a gente fala: não, então Deus não precisa mais interferir nisso. Se a gente descobre que o Sol gira em torno da Terra, que a Terra gira em torno de si mesmo, e que a Terra é redonda, a gente fala: não, eu não preciso mais entender como é que acontece o dia e a noite, eu não preciso mais entender como é que as coisas acontecem. Se a gente entende como é que o eclipse funciona, como é que funciona as cheias e as baixas da maré, a gente fala: não, eu não preciso mais de Deus para explicar isso, porque isso deixa de ser mistério. E a gente vai encolhendo Deus, acreditando que Deus é só o que não se explica e só o que a gente não pode fazer. Então a gente entra nesse paradoxo. Deus não só é possível de ser clamado, de ser buscado, porque a gente não tem a cura para o coronavírus, porque a gente não tem uma vacina, e é por isso que a gente inclina os nossos ouvidos para Deus. Até porque a descoberta também é inspirada por Ele, a descoberta da cura, a descoberta da vacina. Então a gente tem que entender que Deus está em todas as coisas, inclusive na explicação, inclusive na descoberta de uma cura, inclusive na orientação que fala: fique em casa, porque a gente vai tentar diminuir isso, diminuir esse contágio. Então, diante desses momentos tão difíceis, às vezes fica tão fácil ver o que Deus quer falar com a gente, ao mesmo tempo que fica tão difícil de sentir a presença dEle. A gente enxerga que Deus está querendo falar com a gente, mas a gente não consegue ouvir, a gente não consegue entender. Deus, o que você quer falar com a gente nesse momento? O que o Senhor tem para falar com nós nesse momento? Deus, não te importa que morramos? Deus, quando é que você vai levantar desse cochilo nessa almofada e falar: quieta-te, mar? Quando é que você vai falar isso, Deus? Deus não pode mais falar para essa doença, não pode mais falar para esse momento que nós estamos vivendo: aquieta-te? Ele pode. Mas com certeza, se Ele levantar e falar isso, Ele vai dizer: por que estáis temerosos? Por acaso vocês não têm fé? Por acaso a vida de vocês se resume somente a isso mesmo? Vocês acham que se morrer vai ser o fim de tudo? Vocês acham que a vida de vocês é só isso aqui? Vocês acham que eu morri na cruz só para ser uma história? E que quando vocês morrerem, tudo isso aqui vai acabar? É isso mesmo que vocês acham? E aí a gente vive nessa busca desenfreada pela solução desse problema. E aí a gente vê lá em Salmos, né, quando o salmista fala,
E aí o salmista tenta procurar a solução para a própria angústia dele. Ele fala: Deus, eu estou sofrendo isso tudo porque eu estou lamentando por causa da opressão do meu inimigo. Então a gente começa a procurar o problema na gente, né? Como se tudo girasse em torno da gente. Não, eu já sei, se eu parar de reclamar da opressão do meu inimigo, eu vou parar de sofrer desses problemas. E aí a gente coloca de novo a gente no centro. Nós nos colocamos no lugar que seria de Deus. Nós reclamamos do problema, nós queremos explicar a Deus porque é a solução, ou às vezes perguntar a Deus qual é a solução, mas a solução é a gente mesmo, né? É porque eu estou lamentando por causa do meu inimigo. Essa doença é porque o povo se afastou de Deus. Essa doença é porque o Senhor quer mostrar para todo mundo que o Senhor é poderoso e que o Senhor vai destruir toda a terra. E a gente fica com umas explicações tão estapafúrdias, assim, tão bobas para o que está acontecendo. E a gente procura mais a explicação para a doença do que procurar se aproximar de Deus, do que procurar ouvir a voz de Deus em meio a qualquer que seja o problema, ou qualquer que seja a maravilha que esteja acontecendo na sua vida. Isso de não se desesperar com a morte é fundamental para que a gente consiga superar esse tempo. Porque se a gente se desesperar com a morte ou com os celeiros vazios, a gente não vai resistir a esse momento, ainda que a gente permaneça vivo, porque a gente vai sucumbir às nossas próprias angústias, os nossos próprios pesadelos, os nossos próprios problemas. Mas não se desesperar com a morte não quer dizer ser indiferente ao número gigantesco de mortos. São coisas completamente diferentes. A gente não pode ser indiferente à morte, porque Deus não nos planejou para a morte, mas sim para a vida. A morte é o resultado do pecado. A morte é o problema que angustia mesmo, porque nós não fomos criados para a morte, mas para a vida. E nós nos livramos da morte porque Deus roubou as chaves do inferno, para que nós possamos viver eternamente. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou diante da morte. E a Bíblia não escondeu isso, a Bíblia demonstrou que Jesus chorou diante da morte. Então essa quantidade de mortos no Brasil e no mundo deve nos deixar, sim, tristes. Mas não pode nos deixar desesperados. Não pode fazer com que questionemos a nossa fé. Não pode fazer com que questionemos a existência de Deus. Não pode fazer com que questionemos o controle de Deus sobre a humanidade. Nem as situações positivas, nem as situações negativas. Nós não podemos reduzir Deus a um controlador de microsistemas que controla a vida de fulano de tal, que controla a vida de cicrano de tal, conforme o seu benefício próprio. Não é isso. Deus nos salvou e nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa é a grande promessa que Deus nos faz, que Deus traz nas nossas vidas. Então nós não podemos ser indiferentes ao número gigantesco de mortos. Nós não podemos subestimar a morte, subestimar o risco, saindo pelas ruas, sem usar as máscaras, deixando de lavar as nossas mãos, deixando de nos isolar, nos expondo ao perigo. Não é isso, não é isso. O que a gente não deve é ficar desesperado, angustiado e questionar a existência de Deus diante disso. Então, eu repito o que eu disse para a primeira angústia, que é que o sábio vê o mal e se esconde, para essa segunda também existe. Na primeira angústia, o sábio vê o mal e se esconde no sentido de tentar preservar suas finanças, economizar o que está posto nos seus celeiros, compartilhar. E para esse segundo, é ficar em casa, é lavar as mãos, é só sair quando é extremamente necessário, é tentar proteger a sua família, é cuidar dos idosos, é cuidar da população de risco. Isso é ser sábio, isso é se proteger. Isso é ver o mal e se esconder. Mas, Rodrigo, você me falou das angústias, me falou que a gente não pode estar angustiado diante disso. Qual é a resposta para isso, então? Qual é a resposta para isso, já que é muito fácil dizer, não fique angustiado? A resposta para isso está lá no próprio livro de Lucas, se vocês ainda estiverem abertos, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 22. Vou dar alguns segundinhos para vocês abrirem, vocês vão abrir mais rápido ainda, porque vocês já encontraram uma vez essa passagem hoje, mas existe uma resposta para essas angústias. Existe uma solução para isso.
Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 22, fala o seguinte: E disse aos seus discípulos: Portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mas a vida do que o sustento, e mais o corpo do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno. Quanto mais a vós, homens de pequena fé, não pergunteis, pois, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. A resposta para a angústia das necessidades básicas de você que está preocupado com o seu celeiro, para você que está preocupado com a comida que tem na despensa, ou para você que vai ainda mais além disso, que está preocupado como é que vai pagar a mensalidade da escola do seu filho, para você que está preocupado como vai pagar a conta de luz, para você que está preocupado como é que vai manter o seu padrão de vida, como é que você vai conseguir viajar para fora do país que estava dentro dos seus planos, como é que você vai conseguir passar o Natal, o Ano Novo na praia. Para você que está preocupado com tudo isso, a resposta está aqui. As suas necessidades básicas vão ser supridas. O versículo 29, 30 e 31 fala: Não pergunteis, pois, o que vocês vão comer, ou o que vocês vão de beber. Não andeis inquietos. Todas as nações do mundo buscam essa mesma coisa. Isso aí que você está preocupado de comer e de beber, todas as nações do mundo. Todo mundo precisa dessas coisas. Mas a chave disso tudo está no final do versículo 30, que fala: Vosso Pai sabe que precisais delas. Por mais que você ache que Deus não está enxergando todo esse momento, Deus sabe do seu coração. Deus sabe das suas necessidades. O vosso Pai sabe que você precisa dessas coisas. Deus conhece as suas necessidades. Aí você fala: e essa resposta para o medo da morte? No versículo 32 fala de forma sensacional como nós devemos nos portar diante desse momento. Não temais, ó pequeno rebanho. De uma forma muito singela que é falado, né? Ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou de dar-vos o reino. Então não esteja angustiado com esse medo todo do que a morte, da doença. Não fique com medo. Não fique inquieto, não fique angustiado, não deixe que esse medo tome conta do seu coração. Não permita que isso aconteça, pequeno rebanho. Meu povo, você que está aí assistindo, não tenha medo. E não tenha medo, porque a vosso Pai, a Deus, agradou dar-vos o reino. Essa é a proposta, essa é a mensagem que Deus tem para você. Deus conhece as suas angústias. O Pai conhece as suas angústias, sejam angústias com problemas financeiros, seja com medo da sua vida, que são as duas angústias que mais nos afligem. Deus conhece cada uma das suas angústias, você que está me assistindo. Então entregue-as nas mãos dele. Confie e busque a ele. Busque a ele. E ele vai responder os desejos do seu coração. E é isso que eu tenho, é essa mensagem que Deus falou no meu coração e tem para vocês nessa noite. Tá certo? Que Deus abençoe cada um e cada uma de vocês. E antes que o grupo de louvor entre, eu quero orar pela vida de vocês.
Senhor Deus, Pai de amor, de bondade, Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos consola, o Senhor supre as nossas necessidades. O Senhor conhece os nossos corações e o Senhor conhece as nossas necessidades, Pai. Eu não conheço as necessidades de cada um e de cada um que está assistindo essa mensagem agora, Pai. Mas o Senhor conhece, o Senhor sabe a angústia dos seus corações, o Senhor sabe a aflição que cada um deles está vivendo, Pai. Que o Senhor os dê tranquilidade, Deus. Que o Senhor traga ao coração deles a paz que excede todo o entendimento, porque é a paz que vem do alto, Pai. Que cada um entenda a profundidade, Deus, do Teu Evangelho, da Sua graça redentora, Pai. E que a partir desse entendimento, Deus, a partir desse encontro profundo com esse Evangelho, Deus, a partir desse encontro profundo com essa boa notícia de que a morte não é o fim, de que nós temos um Pai que nos ama a ponto de se entregar por nós, que a partir desse momento que nós percebamos cada coisa dessa, Deus, que sejamos contagiados pelo Teu amor e que possamos lançar fora, Deus, toda angústia, toda ansiedade, todo medo, todo receio, toda preocupação, Deus. Que nós possamos, Deus, andar contigo e conviver, Deus, de forma profunda, não só de ouvir falar, Pai. Que nós possamos Te conhecer não só de ouvir falar, mas de andar contigo, de sentir a Tua presença e de perceber que tudo isso que a gente está passando não se compara, Deus, com o que o Senhor tem preparado para nós, Pai. É isso que nós Te pedimos, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Mensagem edificante, né, que o Senhor deu a Rodrigo, para que Rodrigo pudesse compartilhar conosco nesta noite. Enquanto ele estava ali, eu estava ali fazendo a leitura dos textos bíblicos que ele ia indicando, eu fiquei imaginando os discípulos de Jesus. Em primeiro lugar, naquela experiência do barco, os discípulos desesperados, inquietos, entendendo que poderiam morrer. Foi isso que eles falaram para Jesus. Jesus estava dormindo confortavelmente com a cabeça reclinada em um travesseiro ou em uma almofada. O texto diz isso. E eu fiquei pensando assim, ser discípulo de Jesus não é nada fácil. Jesus nos chama para acompanhá-lo, e aí na hora da tempestade ele dorme tranquilamente. Creio que de uma maneira muito intencional. Na hora da tempestade ele nos chama para entrar no mar. E quando entramos no mar, ele joga a responsabilidade para o exercício da fé em nós. E aí nós começamos a afundar e ele tem que segurar nas nossas mãos. Quando nós nos propomos a seguir a Ele e adotamos um gesto de prudência, dizendo, olha, deixa primeiro eu ir enterrar o meu pai, ou deixa primeiro eu ir cuidar, eu despedir da minha família. Ele disse, deixa para lá, deixa tudo para trás, não há necessidade disso. Então seguir a Jesus é esse projeto de vida que nos desafia a confiar de uma maneira radical no cuidado providencial de Deus. Estamos vivendo um tempo, irmãos, que o exercício dessa fé e dessa confiança está requerendo de nós
uma dedicação maior. Está requerendo de nós uma reflexão a respeito do que de fato há em nós, vai em nós quando nós dizemos que servimos a Jesus. Quando nós dizemos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação, o que é que nós estamos querendo dizer com isso? Esse é um tempo para nós refletirmos. E olha, irmãos, isso não é uma mensagem de admoestação no sentido de querer deixar você entristecido. Puxa, de fato, realmente eu tenho muito pouca fé, eu estou angustiado, eu estou desesperado, eu estou com medo. Não é para isso que nós estamos dizendo isso. Estamos dizendo isso para que você de fato reconheça a sua angústia, o seu medo, a sua inquietação, a sua falta de perspectiva para com o futuro, e olhando para ela, você se volte para aquele que diz: não temam, pequeno rebanho, foi da vontade do Pai dar-lhes o reino, como o texto aqui diz, o texto que Rodrigo trouxe para nós. É para isso, irmãos, para que nós possamos nos entender a nossa limitação, a nossa pequenez, e diante disso conversar com a nossa alma, como ele trouxe aí no Salmo 42, por que te angustias, ó minha alma? Conversar com a nossa alma, e depois de tudo isso, depois de sondar tudo isso, depois de viver essa experiência de fragilidade, de fraqueza, de inquietação, aí a gente volta para o Pai do céu, aí a gente desce lá para o porão do barco e vê que Jesus, diante da tempestade, ele não está nada inquieto, porque ele tem poder sobre a tempestade, ele tem poder sobre a pandemia, ele tem poder sobre a doença, ele tem poder sobre a carestia, ele tem poder sobre a falta de alimento. Ele pode dizer uma palavra e ele pode multiplicar pão, ele pode curar, ele pode trazer abundância, ele pode trazer fartura, e ele pode fazer com que o mar volte a ser um mar sereno e calmo. É assim que nós fazemos. Nós vamos lá, descemos ao porão do barco com a nossa angústia, e mesmo reclamando de Jesus: não se te dá que morramos, nós conversamos com ele, e ele vai vir ao nosso encontro para aquietar o nosso coração. E é diante disso que nós vamos orar, diante dessas constatações que nós vamos orar, mas nós também vamos louvar ao Senhor com essas irmãs queridas e esse irmão tão especial aqui, que tem servido de uma maneira muito maravilhosa aí, entrando nas nossas casas com essas canções aí, que nos reanima, nos coloca de volta ao caminho da fé, que nós vamos cantar o hino Firmeza, é hino de número 366, o irmão aí, abra o seu cantor cristão. Aliás, não vai precisar muito não, porque Lucas, com essa categoria dele aí, ele vai colocar a letra, vai mostrar a letra, e você vai poder acompanhar. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. É aí onde a nossa fé está firmada no Senhor, é onde nós estamos firmados. A nossa fé está firmada no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou orar neste momento, e logo depois nós vamos encerrar esta celebração com esse cântico tão especial da palavra do Senhor, que fala aos nossos corações, que nos coloca de volta no caminho de Jesus, o caminho da fé, o caminho da piedade, o caminho do quebrantamento e o caminho da entrega de todas as nossas inquietações a Ele, que é o Senhor da vida. Oremos, portanto, neste momento. Pai, glorificado seja o teu nome. Muito obrigado, Pai Santo, porque o Senhor nos trouxe uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor faz isso. A tua palavra não esconde que nós somos frágeis, que nós preferimos concentrar a nossa atenção no mar tempestuoso do que prestar atenção no calmo Senhor nosso, que está ali dormindo tranquilamente no porão do navio.
que pode representar aí o porão das nossas almas, já que nós somos morada, templo do Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai Santo, a tirar um pouco o olhar para a tempestade que assola as nossas cidades, os nossos estados, o nosso país, as nações do mundo. Ajuda-nos a tirar um pouco o olhar para esse mar agitado e voltar-se para o porão, para o mais profundo da nossa alma, onde Cristo está, aguardando que nós busquemos a Ele, que nós nos apeguemos a Ele, que nós tragamos Ele para a popa do navio, do barco da nossa vida, para que nós mostremos para Ele: olha, Senhor, o que está acontecendo à nossa volta. E Ele, no momento certo, vai estender a mão e vai acalmar a tempestade. Pai, nós declaramos que nós cremos nisso. Os nossos irmãos que estão em casa declaram em nome do Senhor Jesus que creem nisso, que colocam a sua fé no amor do Senhor e nesta esperança. E assim, Pai, nós nos aquietamos nesta noite, debaixo do cuidado do Senhor. E assim que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja com todos nós que estamos neste momento em celebração, onde quer que esteja cada um, e seja, Pai Santo, com todo o povo de Deus em todos os lugares da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Vamos agora louvar ao Senhor com esse cântico de fé e de esperança. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao vir secar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o céu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção.